Olá a todos, meu nome é Jeruso Vieira, eu tenho quase 20 anos como professor de Biologia. Estamos aqui do Café Fica Bem, direto da Várzea, para trazer informação de qualidade para vocês. Hoje, com dois amigos empreendedores. Sejam muito bem-vindos, obrigado pelo convite. Obrigada a você também. Eduardo. E eles vão contar sobre essa saga que é empreender aqui no Brasil. Antes da gente começar, eu queria que vocês fizessem um pequeno Wikipédia de vocês mesmos. Quem são vocês? Meu nome é Roberta, né? Eu costumo dizer que eu sou cria da Várzea, né? Porque quando eu nasci, os meus pais já moravam aqui na Várzea. E aí depois a gente se casou e a gente morou ainda um tempo aqui na Várzea, nos lotes. E depois a gente migrou para a aldeia, passamos 21 anos em aldeia. E a gente retornou para o bairro da Várzea há uns 2 anos atrás, né? Não tem como deixar de estar aqui. Isso é uma coisa que eu já percebi bastante. O pessoal da Várzea é um pessoal tradicional, antigo, que gosta de receber muito bem. Eu lembro que quando eu cheguei aqui na Várzea, minha esposa estava no primeiro empreendimento dela, e eles disseram assim, bem-vindos à Várzea. Parecia que eu estava chegando num país diferente. O pessoal da Várzea é muito acolhedor. E eles gostam de fazer essa referência, né? Moro aqui apenas há 40 anos, moro aqui apenas há 55 anos. O pessoal da Várzea tem isso. E essa era justamente uma outra pergunta que eu ia para fazer já para vocês, já casando com o que você me disse. Então vocês têm uma ligação antiga, histórica aqui com o bairro da Várzea. Conta isso pra gente. Isso. Eduardo veio para cá por volta de 8 anos dele de idade, né? Então, assim... Boas memórias? Boas memórias aqui. Acho que, na verdade, nunca deixei a Várzea sair do coração, sabe? A gente... Aqui na frente da família de Roberta, meus pais moravam aqui também, onde estamos morando hoje. Na verdade, assim, tem muito carinho, as portas sempre ficaram abertas aqui, a gente saiu da Várzea, mas deixamos muitos amigos aqui, muitas pessoas bacanas aqui, que hoje está aqui, Eduardo, Roberto, entendeu? Os amigos aqui realmente... Arrastaram vocês de volta para o bairro? De volta para cá. Deus também quis que a gente voltasse para cá, acho que estava tudo conspirando, entendeu? Para que a gente realmente voltasse para cá. Foi muito bom em aldeia, é um lugar maravilhoso, mas o jeitinho da Várzea não tem para ninguém não, sabe? É muito bom isso aqui. Coisa maravilhosa. Mas vocês não só voltaram, vocês voltaram com uma aventura, porque é uma aventura, pessoal, que é empreender. É uma coisa que tira você da sua zona de conforto, é uma coisa que, na verdade, tem mais dúvidas do que certeza. E em algum dia vocês estavam em casa tomando um café da manhã e disseram, vamos empreender? Conta essa história pra gente. Na verdade, a gente assim pensou quando, né, a gente decidiu voltar para a Várzea, né, que a gente vendeu a casa nossa em aldeia, e aí a gente pensou, porque nós temos um filho que ele fez gastronomia, e a gente pensou em colocar justamente o negócio para João Roberto. E aí, junto com esse sonho, junto com essa vontade, veio a Galeria Charluz. Mas você já tem essa experiência, particularmente já até direcionando para a Roberta, você disse assim, não é uma coisa que eu sei fazer com muita tranquilidade, pode deixar que eu já sei administrar. Não foi bem assim? Não sei fazer nada. Eu sou pedagoga, realmente, de formação, então assim, é uma área completamente nova, inusitada para mim, e assim, tem dia que eu digo, Senhor, me dá força para poder conduzir, porque não é fácil. Inclusive essa coisa de gravação de vídeo, é tudo novo pra gente, mas a gente tá abraçando, não é mesmo? Isso. Eduardo tá ali querendo colocar uma pontuação. Pegando um pouco disso aí, de empreender nesse país, né, que não é fácil, né, a gente tá tendo algumas dificuldades, né, de respeito ao entendimento mesmo, né? O comércio, aqui a massa de rua, né? Vendo vocês aqui também dando espaço, né? Vocês têm uma área correlata a isso, mas assim, é diferente, você está vendo café, aqui do lado tem uma hamburgueria, eu vejo, e aqui em cima a gente está empreendendo com pessoas diversas, né? Mas não é muito fácil, você está entendendo isso dia a dia, entendeu? Mas todo dia a gente está aprendendo uma coisa nova, meio que difícil assim, mas meio que a força, mas a gente tá dando um passo. Eu digo o seguinte, a gente não tá... Imagino que
a escada tem 10 degraus, entendeu? Então, assim, a gente tá indo step by step, passo a passo, sem pular nenhum, entendeu? A gente tá no segundo ainda, vamos lá, tem 8 pela frente, mas assim, a gente tá dando um passo sem pular nenhum degrau. Mas eu vou provocar mais um pouquinho nesse sentido, porque eu acho que pra gente aprender não é a bronca. Eu acho que a gente se predispõe a ler, entender, conversar, como é que é, vamos fazer, é assim que é pra fazer, vamos fazer. Então, aprender, que inclusive o canal ele fala sobre isso, sobre como esse aprendizado ele é contínuo durante a nossa vida, aprender não é o problema. Conta pra gente realmente qual a grande dor. O que é que mais diz assim, poxa, eu tô disposto a fazer, mas me ajuda também. A burocracia é bem difícil, viu? A burocracia é surpreendentemente complicada, difícil. Eles tentam mais se preocupar com a forma do que com o resultado, não é isso? Isso, bem assim, bem assim. Então, assim, para a gente, né, conseguir fazer as coisas de uma forma legal é completamente difícil, é muito difícil. Eu não vou falar impossível, porque a gente está aonde né, está fazendo as coisas de forma legal. Mas, assim, é de estar tirando várias noites de sono, viu? Com certeza. E uma visão particular é que a tentativa é de fazer uma benfeitoria, porque conta pra gente, como é que era esse espaço daqui antes de vocês chegarem aqui? O que é que tinha aqui antes? Era um espaço abandonado, na verdade. Ele morava muitos anos atrás, como eu, meus pais ainda residem aí, aqui na frente da galeria. Então, assim, eu conheço, né, os antigos moradores daqui, as filhas dele, tudo, né? Só que eles não estavam mais aqui. Então, esse espaço estava completamente abandonado. Ele já tinha sido alugado anteriormente, mas na época que a gente fez a negociação, aqui não tinha mais ninguém. Então, era né, um espaço abandonado, com mato, calçadas péssimas, inclusive para estar andando o próprio pedestre, né? E vocês resolveram revitalizar a área, ficou lindo, né? E, obviamente, vocês têm sonhos, projeções para cá. Vocês que conhecem a Várzea há mais tempo, o que é que vocês poderiam dizer assim de projeção? Olha, eu não só voltei por conta dessa afetividade que eu tinha com o bairro, mas a gente acredita aqui na Várzea por quê? Eu vou pegar uma frase, né, de um amigo, colocar entre aspas, ele disse, tem um bairro aqui, né, que a gente conhece, que é o Poço da Panela, e disse, olha, a Várzea é o novo Poço. Olha, entendeu? Assim, dica aqui. Muita gente, aqui hoje, para você alugar alguma coisa aqui na Várzea é extremamente difícil, né, porque realmente as pessoas que vêm para cá, vêm para ficar, gostam daqui. Eu não vejo também do bairro aqui com tantas placas de alugas, de vendas. E o que eu digo é o seguinte, é um bairro, de certa forma, verde, uma área verde, né? É um bairro onde você vai para qualquer lugar aqui do Grande Recife. Ele te dá isso. Quando a gente era pequeno, né? Eu dizia o seguinte, se você quer ir para Candeias, tem um ônibus aqui que te leva até Candeias. Se você quer ir para Olinda, tem o Rio Doce Olinda. O Doce CDU. Você está encurtando a conversa. Porque, na verdade, são 2 ônibus que permitem você fazer um tour em toda a região metropolitana de Recife. Quer conhecer toda a região metropolitana, você pega 2 ônibus. O daqui que vai para Candeias e o daqui que vai para Rio Doce. Eu já peguei os 2, inclusive. É uma viagem que basta fazer uma vez. Pois é. Cochila-se, inclusive, é bom, muito, viu, né? Muito. Com sono a gente dorme. Eu também moro aqui na Várzea, não há tanto tempo quanto vocês, tenho 18 anos e simplesmente não me vejo hoje em nenhum outro bairro de Recife, a não ser na Várzea. Mas as dificuldades, elas não param. E uma pergunta que eu tinha para fazer para vocês tem uma outra dificuldade rolando aqui, que é a dificuldade casal. Em algum momento vocês acordam e dizem, vamos ver alguma coisa da galeria, mas em algum momento vocês voltam para casa e dizem, vamos ver alguma coisa da galeria, e vocês estão almoçando e como é que harmoniza ou como é que separa essa parte de o casal e os profissionais? Contam pra gente aí como é que é. Aliás, quanto tempo de casados? A gente fez 30 anos, dia 9. Olha, gente, isso já é uma conquista. Eu acho que vai dar um outro programa só para eles contarem aqui como é que é 30 anos. Eu fiz, estou no 25º. Eu estou no 25º. Vocês têm 5 anos de experiência. Isso. De pérola agora. Pois é. Desde que a gente realmente consolidou aqui a galeria, ainda falta algumas coisas com certeza, né? Ela não está
pronta. Tem um co-work chegando aqui, né? Isso está tirando um pouco o sono, né? Isso. Também está tirando um pouco o sono. Mas assim, esse interromper dele está sendo usado sempre na nossa vida enquanto casal, porque a gente começa a estar falando sobre a galeria, aí depois já entra coisas da gente profissionais, porque eu tenho meu trabalho Eduardo também, e depois entra de filho, e depois entra, e assim, a gente vai sempre juntando, realmente. Então, assim, precisa ter uma parceria muito grande para poder entender que a gente não pode só viver a galeria, porque a gente também tem a vida nossa. Eu acho que tem 2 pontos importantes aqui nessa fala. Uma é quanto a gente, às vezes, é multifunção. 2 é quanto a gente, às vezes, não é multifunção. Então a gente acha que a gente é um celular que consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, só que precisa, em algum momento, colocar um ponto final, precisa colocar um break, precisa ter uma válvula de escape. Vocês têm alguma que gostaria de compartilhar aqui com a gente? Que é que vocês pensam, não, agora é o nosso momento e a gente vai separar realmente, e esse momento a gente entende como sendo nosso. A gente gosta muito de ver minissérie, né, Edu? A gente hoje eu diria que a gente, quando chega em casa, tem sempre uma série. Uma minissérie. Principalmente minisséries. Que fecha, termina. Olha, uma coisa tão longa. Isso. A gente recentemente viu agora com 2 temporadas, realmente maravilhosa. 10 temporadas ninguém tá aguentando. Não. Mas não, aí, enfim. Mas a gente tá conversando bastante sobre a nossa vida, o lazer da nossa vida, sabe? Porque realmente a gente tá vindo aí de uns 3 anos muito apegada, sabe? Assim, hoje, Roberto, quando chegou agora, ela chegou da creche recentemente, agora uns 15, meia hora, não foi? Meia hora. Isso. E o que é que tu tem? Eu disse, estou muito cansado, entendeu? Estou muito cansado, é mente, corpo, entendeu? Porque não é fácil. Hoje, rapidamente, eu cheguei de São Paulo, quase conseguia antecipar o voo, que foi no dia 9, entendeu? Ia chegar de 2 horas, eu disse, moça, brinquei com ela, mostrei um videozinho que fiz lá em São Paulo, estou completando 30 anos, veja se consegue uma vaguinha nesse voo aqui. Eu saí no voo das 18 horas, cheguei às 21, ela foi me buscar, foi bem bacana isso. Mas assim, como meta, a gente precisa realmente, o que eu digo é o seguinte, trabalho, mas tem um lazer. Esse lazer, eu acredito que a partir de 2026 a gente vai ter, porque a gente correu para fazer essa galeria, tá certo? Dar esse apoio para o nosso filho, o João Roberto, né? Nós temos 2 filhos, João Roberto e o Ítalo. O Ítalo está lá em São Paulo, batalhando, será um excelente anestesista, está fazendo provas para residência lá, no dia 21. E digo o seguinte, a gente tem que trabalhar muito, isso aqui é com amor, que a gente fez, não foi fácil, não está sendo fácil, porque tem alguns obstáculos aqui mesmo, tá certo, em bairro, algumas coisinhas que a gente está resolvendo e está junto aqui com a comunidade, a gente está resolvendo de todo jeito, de todo carinho, mas a gente precisa realmente, assim, usufruir um pouco, né, como casal, como pessoa, a gente precisa também dar uma... E próximo ano acho que a gente vai tirar um pouquinho pra gente aqui, uma vezinha ou outra, tá certo? E deixando na mão de pessoas tem nosso tempo, entendam, né, entendeu? Tem pessoas aqui que dá pra conduzir aqui a galeria. Mas esse é o gancho para a próxima pergunta. Mas essa próxima pergunta só vem no próximo bloco. Tá gostando? Então dá aquele like, compartilha, se inscreve no canal. E essa foi a primeira parte. Se você gostar, a gente vai seguir aqui para a segunda parte dessa entrevista maravilhosa com Eduardo e Roberta. Fica bem.